Boa tarde a todos. Meu nome é Marconi Edson, sou gerente de processo judicial eletrônico e o nosso webinar dessa tarde é tratar do monitoramento de processos repetitivos, uma demanda estratégica e visa justamente o controle de processos suspensos por decisão em recursos de repercussão geral, recursos repetitivos no STJ, IRDRs locais aqui no TJPB, enfim. Hoje, o controle, basicamente, atual é só em cima de movimentos e nossa equipe técnica da PJE, até por demanda de doutor Leonardo e doutor Tiago Bruno, que coordenam essa iniciativa estratégica, nós fizemos algumas implementações no PJE, visando justamente a automação desse controle. E é isso que será debatido nesse webinar, junto com vocês, tá certo? Nossa equipe técnica está aqui da PJE, com Ana Clara Leal, com Samuel Rodrigues, com Alisson Júdice, Rafael Porto, e vamos tentar destrinchar a solução, tá certo, para vocês. Fiquem à vontade para fazer os questionamentos nessa plataforma através do QIA, deixem o chat só para interagir com a gente, mas se for formular questões, formule através do QIA, tá certo? Porque ao final da explanação nós vamos tentar responder aos questionamentos. A partir de agora eu passo a palavra a doutor Leonardo Souza, tá certo? Que é o juiz coordenador dessa iniciativa estratégica, para que ele faça algumas palavras sobre o que é o BNPR, o que é essa demanda estratégica de monitoramento de repetitividade. Doutor Leonardo, fica à vontade. Agradeço, Marconi. Queria de início aqui saudar os presentes, né? E fazendo isso na pessoa do Dr. Washington, que nos acompanha aqui. E Doravante, segundo me foi informado, vai estar aqui também colaborando, né? Junto ao NUGEP, e que, digamos, em passado não tão remoto, né? Enfrentou e venceu um macro desafio, né? Muito maior do que esse que nós nos propomos hoje, né? E em seu nome, digamos, cumprimentar os colegas e servidores, né, que nos acompanham nesse webinar, né? Dizer a propósito, assim, de uma espécie de prestação de contas, né, que exatamente atendendo à convocação do tribunal, né, da presidência, e nessa perspectiva de contribuir, ainda que minimamente, né, para o aperfeiçoamento, né, do serviço judiciário, né, foi formada uma comissão, né, constituída por mim, né, pelo colega José Gutenberg, que é juiz aí em João Pessoa, né, pelo doutor Tiago, né, que trabalha no TJ na parte de assessoria jurídica, né, e pelo lado da OAB, o doutor Jadelmiro Ataíde, né, e com essa vertente, né, com esse viés, né, de tratar a questão dos precedentes, né, dessa repetitividade, né, por via, digamos assim, colegiada, né, pensada a várias mãos, né. Então, foi exatamente a partir desse encontro, né, de múltiplas visões, né, da magistratura, né, da advocacia, e mesmo, né, exatamente o trato, né, empírico, né, no GEP, né, através do Dr. Tiago, né, que nós findamos, né, por estabelecer um objetivo central, né, e outros, né, digamos, periféricos, né, para cumprimento dessa missão ou desafio, né, como queiram, né. Sem querer aqui pregar para convertidos, né, ou mesmo rezar uma missa para padres, né, o que se tenciona, na verdade, ao se chamar a atenção, né, para um tema de importância tão vertical, né, o nosso desenho processual, né, trazer a questão, a discussão hoje, né, fatos que tocam direta e pontualmente, né, a nossa atividade enquanto prestadores de serviço judicial, né. Os ministros Sanseverino e Schietti, né, Schietti Cruz do STJ, né, que compõem, na verdade, os dois, a comissão gestora de precedentes, né, eles condensam, né, e eu teria até aqui uma entrevista para mostrar deles, mas aqui eu acho que pelo tempo não será necessário, mas que mostram a necessidade de discussão, né, dos precedentes numa perspectiva de racionalidade, né, e organicidade do sistema judiciário brasileiro, né? Ou seja, nós precisamos, ao enfrentar questões que são iguais, similares, né, dar uma mesma resposta, né? Isso é essencial, sob o ponto de vista de segurança jurídica, e sob o ponto de vista também de igualdade e isonomia, né, aos usuários do serviço judiciário, né, do que toca ao propósito central, né, para não, digamos, tomar o tempo, né, da discussão que será feita e principalmente da explanação que será realizada pela DITEC, né,
foi realizada ou foi firmada, digamos, uma parceria central, né, com a DITEC, né, para a entrega de um produto que, integrado ao PJE, né, sirva como um elemento facilitador no julgamento daquelas causas afetadas, né, a repetitivo ou repercussão junto aos tribunais superiores. A grosso modo, né, nós teremos uma atividade automatizada, né, quando feito o movimento de maneira correta, né, afetado a questão, né, a julgamento, repercussão, né, esse processo, quando houver o julgamento, essa informação foi inserida no Banco Nacional de Precedentes, o BNPR, né, o nosso sistema captará essa informação e atualizará, né, para efeito de conhecimento dos juízes e dos desembargadores, que aquela questão que estava afetada foi julgada e já está pronta, né, para ser, digamos assim, tocada, né, de acordo com os novos direcionamentos oriundos dos tribunais superiores. Então, sendo objetivo, né, e não tomando tempo dos demais, né, queria aqui já deixar de antemão registrado o meu agradecimento, meu reconhecimento, né, pelo trabalho sempre virtuoso, né, e colaborativo da DITEC, nas pessoas de Marconi, de Alisson e de todos os demais, né, que contribuíram, né, na formatação dessa ferramenta, volto a dizer, que atua no sentido de facilitação do nosso trabalho, né, e facilitando o nosso trabalho, ela impacta, né, na qualidade do serviço e no usuário final, que é a nossa razão de existir. Em suma, colegas e os ouvintes e os telespectadores, né, são essas as palavras que eu queria dirigir inicialmente. Marconi. Doutor Tiago, fique à vontade. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês, com quem nos assiste agora ao vivo e quem nos assistirá mais tarde pela plataforma do YouTube. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde a todos que compõem a mesa. De antemão, já agradeço a DITEC por nos ouvir, por priorizar o nosso projeto. Realmente, o Tribunal de Justiça, seguindo a resolução do CNJ, né, a resolução 325, que traça as metas do Poder Judiciário para o sexênio 2021-2026, o Tribunal de Justiça, no ano passado, ele editou a resolução 35 de 2020. E nessa resolução 35, ele estabeleceu vários macrodesafios, salvo engano, 12 macrodesafios, que são justamente macrodesafios para o enfrentamento dos grandes temas que rodeiam o Poder Judiciário, rodeiam nossa atividade jurisdicional, né? Ele, por meio desses macrodesafios, ele procura enfrentar esses problemas chaves. E um desses macrodesafios é justamente o enfrentamento dessa temática, da temática das demandas repetitivas, né? O Código de Processo Civil de 2016, ele implementou no Brasil essa sistemática de precedente qualificado, todos sabem, né? Todo mundo aqui é consciente disso aí, e cada vez mais nós temos novos temas nos tribunais superiores, no STF, através de repercussão geral, no STJ, através de recurso repetitivo, e isso demanda da gente aqui no Tribunal de Justiça a necessidade de pensar em ferramentas capazes de enfrentar essa demanda, né? O que a gente vai apresentar aqui é justamente uma ferramenta que facilitará a vida do operador do direito aqui interno, do magistrado, do assessor e do servidor do cartório. Todos, como será demonstrado, estarão envolvidos nessa análise. Então, esse macro desafio, como o doutor Leonardo bem pontuou, é coordenado por ele, conta com a minha participação, com a participação do doutor José Gutenberg e com a participação do doutor Jaldemiro. E desde o início do ano, nós fazemos reuniões periódicas para justamente implementar essa ideia que será apresentada pela DITEC de maneira mais prática. Então, basicamente, o que é que ocorrerá? Nosso sistema ele vai fazer uma alimentação diária com o Banco Nacional de Demandas Repetitivas, do Banco Nacional de Precedentes. Esse Banco Nacional é um Banco Nacional do CNJ. Todos os tribunais enviam informações a esse Banco Nacional
dos processos que estão sobrestados. Os tribunais superiores enviam informações dos processos que foram afetados e, por meio dessa integração, a partir do momento em que o juiz suspender um processo por determinado tema, eu vou citar aí como exemplo tema 6 do STF, que trata de medicamento, caso o juiz suspenda esse processo pelo tema 6, vai aparecer um íconezinho no PJE, como a Ditex demonstrará, e esse processo vai para uma tarefa específica no cartório. A partir do momento que esse tema for julgado no STF, que o acórdão for publicado, não precisará o servidor ficar consultando se o tema foi julgado ou não. O próprio sistema fará isso de maneira automatizada. Então, suponhamos que o acórdão do tema 6 seja publicado, o processo estava suspenso pelo tema 6, o sistema vai retirar o processo daquela tarefa, aguardando julgamento de tema, como será demonstrado, e vai colocar em outra tarefa para o cartório, tarefa, salvo engano, a nomenclatura ficou processo com tema julgado. Tema julgado. E aí, por meio, o cartório vai ver que aquele processo que estava suspenso por aquele tema já não precisa estar mais suspenso, pois o tema foi julgado, e aí ele vai dar andamento ao processo. Então, basicamente, é isso. O que é que a gente precisa do usuário para que esse tema, para que essa ferramenta dê certo? A gente precisa que as decisões de sobrestamento sejam movimentadas com os códigos corretos, né? Então, sobrestamento por repercussão geral. O magistrado vai ter que colocar lá o código 265, vai ter que colocar no complemento o tema e o número do tema, certo? No exemplo que eu dei, tema 6, e vai assinar a decisão. Processo sobrestado por recurso especial repetitivo. O magistrado vai colocar o número do movimento 11975 e, da mesma forma, o número do tema e vai dar andamento à assinatura. E processo suspenso por conta de IRDR instaurado aqui no tribunal, movimento 12098. Essa ferramenta só funciona se o movimento for colocado de maneira correta. Por quê? Porque se eu colocar uma decisão e movimentar como outras decisões, ou até mesmo como um despacho de mero expediente, o sistema não vai reconhecer que aquele processo está suspenso. E aí ele não vai remeter aquele processo para a tarefa de processo suspenso aguardando julgamento de tema. Não vai ser feita essa alimentação entre PJE do TJPB e Banco Nacional de Demandas Repetitivas, e aí, quando o tema for julgado, o processo não vai ser informado que aquele tema foi julgado. Porque essa ferramenta facilita a vida do servidor, principalmente, e do assessor, do magistrado, justamente porque ele não vai precisar ficar pesquisando nos tribunais superiores se aquele processo que está lá na vara dele foi suspenso, se aquele tema que ensejou aquela suspensão do processo foi julgado ou não. E isso realmente é uma tarefa que demanda tempo, demanda, muitas vezes, uma organização do cartório. Aqui, por exemplo, no GEP, a gente organiza isso por meio de etiqueta. Organizávamos, né? Quando essa ferramenta entrar em operação, nós não precisaremos mais fazer isso. Nós organizávamos isso por meio de etiqueta. Então, a gente recebia um processo sobrestado aqui, já colocava lá, tema 986 do STJ. Só que isso fazia com que a gente ficasse pesquisando semanalmente, quinzenalmente, nos tribunais superiores para saber se o tema foi julgado ou não. Então, era um trabalho manual. O que a gente está propondo aqui é um trabalho automatizado e o próprio sistema vai fazer isso no lugar do servidor, né? Ele vai alertar o servidor que o tema foi julgado. E aí, daí para frente, o servidor já sabe que aquele processo mudou de tarefa e já pode mandar aquele processo para frente. Então, basicamente, é isso. Nossa proposta é justamente automatizar o máximo possível, trazer ferramentas ao primeiro e ao segundo grau
para o enfrentamento dessas demandas repetitivas. A primeira ferramenta que a gente está trazendo é essa, mas como o doutor Leonardo já frisou, a gente não pretende parar por aqui, a gente pretende avançar, a gente pretende trazer, inclusive, experiências exitosas de outros tribunais para o Tribunal de Justiça da Paraíba. Eu não vou me alongar tanto nessa parte teórica, digamos assim, já que a visualização ficará melhor com a prática que o pessoal da DITEC vai demonstrar a partir de agora, e por isso eu retorno a palavra a Marconi. Doutor Austin, tem alguma palavra para os participantes? Bom, o nosso desafio do ponto de vista administrativo é grande, né? Que é suceder, né, doutor Tiago à frente do NUGEP, né? Mas aí, tendo a luz ainda com relação à diretoria jurídica, que vai estar sempre jogando luz nessas atividades administrativas, porque o NUGEP é um núcleo administrativo, basicamente, né? E tendo a atividade, né, supervisionada também do doutor Leonardo, né, que está na coordenação dos macros desafios aí dessa gestão em específico, né? E a proposta que se coloca, né, a proposta que vai se implementar através da DITEC, Marconi, né, Ana Clara, Rafael, Alisson, é justamente criar uma ferramenta colaborativa, né? É isso que se está pretendendo empregar e concretizar com essa nova ferramenta, é colaborar e facilitar, né? Ao invés de você fazer a atividade manual, de ir a processo, então já colhe direto da fonte todas essas informações. O pessoal da DITEC, como o doutor Tiago já disse, vai trazer de forma mais detalhada a sistemática de atuação. Então, a busca do NUGEP vai ser sempre, né, voltada para a implementação de novas ferramentas que possam facilitar uma atividade colaborativa, né, a todos vocês que estão na ponta do serviço, então, que necessitam que essas tramitações ocorram de forma mais sistematizada, né, mas sempre chamando a atenção. É preciso que a complementação ou a fixação dos códigos, dos temas, né, sejam corretamente, né, inseridos no sistema. Por quê? Porque a leitura ela é mecânica mesmo, né? Ele vai entender o que você colocou. Se você não colocar especificamente, né, o código preciso com relação aos recursos repetitivos, a decisão vai ficar lá, até que alguém algum dia note isso, né? Era como as tecnologias antigamente, Marconi, você fazia só a pesquisa randômica, né, por palavras. Hoje o sistema está mais avançado, né? Ele consegue fazer uma interpretação de textos, né? Então é preciso que a gente aproveite, né, essa parte da tecnologia, né, e usemos a nosso favor. Isso é a busca da automação. Grato pela palavra, doutor Washington. Pessoal, os participantes, a partir de agora nós vamos apresentar a solução técnica, nossa equipe, como eu disse, da PJE, da DITEC, Ana Clara, Alisson Judson, Rafael Porto e Samuel Rodrigues. A partir de agora, fiquem à vontade para apresentar a solução aos magistrados e servidores que estão participando desse webinar. Podemos começar? Alisson, Rafael, Samuel, querem dar uma palavrinha antes ou eu já posso iniciar? Acho que a melhor forma, Clara, até para valorizar, né, o tempo do nosso público, seria já essa apresentação. E eles já dispuseram muito bem, basicamente, todos três, a realidade, o que é necessário para a gente poder implementar o sistema e ele funcionar direitinho, né? Tanto o doutor Leonardo como o Tiago, eles mostraram exatamente o que a gente vai precisar para essa ferramenta funcionar. Perfeito. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, certo, Marconi? E vou mostrar o passo a passo, certo, gente? Primeiramente, boa tarde a todos. Fiquem bem à vontade. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode colocar aí no chat ou no QIA, que a gente responde a vocês. Ao passo que a gente for ministrando aqui, os meninos vão estar olhando e já, se for possível, já vai colocando as respostas. Mas fiquem bem à vontade, como sempre, em todo o webinar da gente, tá? Eu vou mostrar o passo a passo, vou entrar na ferramenta, vou entrar no gabinete, como o doutor Leonardo, como o Tiago e o Austin
bem já mostraram aí. A gente precisa que, a partir do gabinete, seja inserido o quê? Os movimentos processuais corretos. Daí para frente, a ferramenta funciona, mas para isso, necessariamente, a gente precisa partir com os movimentos de gabinete. Então, vou entrar no gabinete, tá? No perfil lá de magistrado, no primeiro grau, e vou inserir um movimento correto, vou sair, vou para o cartório e vou mostrar todas as fases até o levantamento, onde a gente vai encaminhar para o gabinete novamente e finalizar a apresentação, certo? Então, vou compartilhar aqui e vou mostrar o passo a passo dentro do sistema. Ah, vocês estão visualizando minha tela? Sim, Clarinha. Não, sim, claro. Então, aqui eu já entrei, ó, nós estamos na nossa base de fluxo, tá? E aí eu vou mostrar como se eu estivesse logada no gabinete, tá? De uma vara qualquer. E vejam que aqui nós vamos ter as tarefas, que já é comum para vocês demais, minutar ato judicial e minutar urgentes, tá? No final, vou mostrar essa novidade que vai aparecer aqui. Mas vamos do princípio. Tanto de minutar ato judicial como minutar urgentes, a mesma funcionalidade que vocês trabalham diariamente vai trazer para vocês aqui, ó, o processo, certo? Eu vou abrir qualquer um destes processos e vou fazer exatamente o que eles já disseram aqui para vocês, que a gente precisa inserir aqueles movimentos certos, tá? Então, eu vou dizer aqui que eu vou fazer uma decisão, tá? Eu vou abrir aqui os autos, só para eu poder acompanhar ele. E vou colocar aqui a minha minuta, tá? E depois da minuta, vou salvar, e aqui vem o que é necessário, tá? Aqui nós vamos precisar usar um daqueles movimentos que foi mencionado. Aqui no meu teste, eu vou utilizar o 265, certo? Ele vai trazer aqui para a gente qual o movimento, tá? Ó, de suspensão sobre estamento 265 é recurso extraordinário com repercussão geral. E ele vai trazer aqui para aqui, vejam que ele não ficou, ó, com o Vzinho verde, que significa que está ok e eu posso passar para a próxima tarefa. O que é que ele traz? O complemento. E qual é o complemento? Qual o tema? Tá? Eu vou deixar aqui o tema 1, e aqui eu preciso, ó, vejam que ele vai trazer setado controvérsia. Mas se for tema, eu preciso clicar e selecionar tema, certo, gente? E vou colocar OK. Vejam, ó, que esse processo que eu estou trabalhando, ele não me informa nada aqui na tarefa que ele tem algum precedente, certo? Na hora que a gente colocar aqui OK, ó, o próximo passo vai ser encaminhar para assinatura, e eu já vou assinar porque estou logada como magistrado, tá? Ó, gabinete de primeiro grau, magistrado. Então, o que é que eu vou fazer? Vejam que eu estou na tarefinha confirmar ato judicial, e eu vou assinar. A novidade, a partir desse movimento que nós inserimos, vai chegar agora lá no cartório, tá? Então, vou sair do meu perfil de gabinete e vou entrar no perfil de cartório. No perfil de cartório, o nosso processo que a gente está trabalhando, ele vai chegar em avaliar as determinações do magistrado, certo? Em avaliar as determinações do magistrado, o processo que eu estava trabalhando era o 423. Vejam que ele trouxe o que a mais? Ele trouxe um ícone. E esse ícone informa o quê? Que o processo foi afetado por sistema de precedentes. Sistemática de precedentes, certo? Então, automaticamente, quando for inserido um desses movimentos processuais pelo gabinete, ele já chega no cartório com esse ícone. E aí a gente vai poder trabalhar nele e visualizar as informações desse precedente. Aonde? Na hora que eu abrir o processo, vejam que se eu abrir agora os autos digitais, ele também vai trazer a novidade do íconezinho da balancinha. E na hora que eu clico aqui, ó, ele traz as informações. Qual o tipo, qual o órgão, qual o número do tema, qual a situação. Traz, inclusive, ó, se eu clicar, para a gente acessar o tema, tá certo? Então, ele vai trazer aqui todas as informações para a gente.
seja do STF ou seja do STJ, ele traz o link aqui para a gente acessar diretamente aqui nessa balancinha, que só vai estar nos processos com os movimentos, que foram movimentados lá pelo gabinete, certo? A única diferença até então, o ícone que surgiu. A mais, vejam que eu vou ter os movimentos de gabinete, o ícone a mais. E aqui agora, para a gente trabalhar no cartório, eu vou colocar o meu processo em análise de conhecimento, e a novidade que vai aparecer de análise de conhecimento, se for juizados, de ato de cartório, se for criminal, de adotar providências. Como estou no processo cível, estou no fluxo cível de análise de conhecimento, tá? Aqui ele já trouxe para a gente, ó, a antiga tarefa vai permanecer, processo suspenso, e as de demandas repetitivas vai ter uma tarefa exclusiva para esse caso. Então, aqui foi criado, ó, processo suspenso por demanda repetitiva. Na hora que eu clicar aqui, o processo vai me levar para a tarefinha confirmar a suspensão, certo? E de confirmar a suspensão, colocamos as duas saídas. Eita, esse processo não era para ter ido para demanda repetitiva. Posso simplesmente não suspender e sair, ele retorna para análise de conhecimento e eu sigo o fluxo normal. Mas o que de fato a gente quer é suspender por demanda repetitiva. Na hora que eu confirmo a suspensão, o processo vai vir para a tarefinha, ó, aguardando o julgamento, certo? E vai trazer as informações do precedentes que está lá. Daqui, eu só vou ter a saída de prosseguir ou sair sem levantar suspensão. Aonde é que o nosso processo vai permanecer? Nessa tarefa de, ó, aguardando o julgamento. Vou pedir a Rafael só para rodar o jogo, porque qual é a informação que a gente tem que passar para vocês? Os processos vão estar nessa tarefinha aguardando o julgamento de tema, mas diariamente é rodado um job e ela leva esse processo. Se o tema teve uma situação final, se foi julgado, se tem um trânsito em julgado, se a publicação de acordo, vai levar esse processo automaticamente para que tarefa? Processo com tema julgado. Certo? Então, eu vou aguardar só um pouquinho. Oi. Só para explicar aos nossos ouvintes o que é job, né? O job é uma rotina que executa diariamente em um determinado horário, ou seja, ele vai pegar todos esses processos que estão afetados, né, e que houve um evento que a gente chama de evento terminal, cancelamento, julgamento do mérito, enfim, vai transportar esses processos que estão aguardando um desses eventos para a tarefa seguinte, para que o usuário, né, o assessor, o cartório, ou qualquer outra pessoa que lá esteja trabalhando, possa tomar conhecimento e adotar alguma providência, seja para fazer conclusão para o gabinete, seja para fazer indicação, enfim, a prática que normalmente é praticada lá no cartório, na secretaria. Pronto, era isso. Obrigado. Pronto, isso mesmo. Certo, Rafael? Posso atualizar aqui para a gente verificar? Clara, só um parênteses, Clara. Oi, Tiago. Veja só, o processo vai ficar em aguardando julgamento do tema. E para o pessoal entender que a gente colocou quando é que o processo vai sair daí. Quando o tema for cancelado, quando houver o trânsito em julgado do tema, ou, não é i, é ou, quando o acórdão de mérito for publicado. Por quê? Porque quem vai decidir o momento da aplicação da tese é o magistrado. Então, a gente começa firmando como marco temporal a publicação do acórdão paradigma. E por que a gente faz isso? Porque o artigo 1040 do Código de Processo Civil, ele é enfático ao dispor que, publicado o acórdão paradigma, o processo que estava sobrestado, suspenso em primeiro e segundo grau, retomarão o curso para julgamento. Eu sei que tem muito magistrado e muitos desembargadores aqui no tribunal que preferem aguardar o trânsito em julgado, mas a gente preferiu seguir a literalidade do Código de Processo Civil para, uma vez publicado o acórdão paradigma, o processo já fica apto a sair do sobrestamento. Se o magistrado entender que deve ainda aguardar,
é óbvio que ele pode despachar e retornar o processo para essa condição. Certo, exatamente, Tiago. Então, aqui, ó, vejam que hoje, agora, nesse momento, eu tenho 4 processos com tema julgado. Porque, como a Alice informou, a gente rodou o job aqui só para vocês verificarem que isso vai ser feito de forma automática, tá? Então, o processo que eu tinha colocado lá em aguardando o julgamento, nesse momento, ele já tem, o job já foi rodado e tinha um julgamento. Então, o processo vai aparecer para o cartório, em que tarefinha? Processo com tema julgado, tá? E dessa tarefa, ele vai trazer aqui as informações, vejam que eu ainda tenho o ícone, eu ainda posso consultar os precedentes, tudo da mesma forma. Ele só vai deixar de ter nos próximos momentos que eu vou mostrar a vocês. O processo com tema julgado, a gente deixou algumas saídas para vocês, como o Tiago informou aí. Então, se o juiz quer que ele volte, que ele ainda vai aguardar, ele aguarda julgamento de tema. Então, se tiver algum motivo, ele pode devolver para aguardando julgamento de tema. Se o cartório quer encaminhar conclusos ao magistrado, basta clicar em conclusão, e o que é que a gente vai dizer também para o gabinete? Esse processo vai chegar numa tarefa de minutar, porém, em uma tarefa separada, só para vocês saberem que ali teve um tema julgado, tá? E se quiser dar prioridade, dar o cumprimento, não vir misturado naqueles que já estavam lá em minutar ato judicial ou minutar urgentes. Não, porque eu achei uma pergunta interessante de doutora Tereza. Certo. Ela fez o seguinte, olha, e os processos pretéritos, ou seja, aqueles que já têm o movimento de sobrestamento por repercussão geral, recurso repetitivo, nesse caso, o PJE não fará automaticamente. Agora, sim, se pode tratar junto à DITEC, é que, por exemplo, as varas, né, as unidades que têm interesse em fazer essa anotação no processo, de encaminhá-los, e a DITEC, né, dentro da sua disponibilidade, fazer essa marcação via rotina de banco de dados. Tá, Alisson, só para conhecimento, hoje a gente pediu para Daniel verificar, tem 15 mil e alguns processos naquelas tarefas antigas da gente, na primeira tarefa de suspensão com esses movimentos, viu? Perfeito, então, com base nisso, a gente pode fazer alguma providência, ou fazer, não né? é, Marconi? Aí é uma questão da liberação. Ou fazer por provocação, né? Isso. Ou a DITEC seria interessante antecipar e já fazer essa carga prévia para os usuários. Tiago, hoje de manhã, pediu essa informação a gente, eu já repassei para ele, inclusive. Eu pedi a Daniel quantos processos tinham no primeiro grau, na tarefa de processos suspensos, com esses movimentos, com um dos 3 movimentos, viu, que afeta. Então, foi boa essa intervenção, doutora Tereza, porque ela perguntou, haveria possibilidade da gente fazer uma carga inicial, ou seja, uma carimbada com esse ícone? Sim, doutora Tereza, a gente deve verificar. Eu creio que o melhor encaminhamento de agora é solicitar via chamado, e, se possível, talvez até como hoje essa tarefa de processo suspenso agrega várias possibilidades, né, Ana Clara? Então, seria bom, interessante especificar esses processos para que a gente já faça uma atualização, já faça essa identificação, já lance o ícone nesses processos e já guarde ele dentro de uma tarefa específica. Marconi, Marconi, eu gosto de pedir um pouquinho a mais. Olha, quando eles vão pedir a eles para fazerem assim, para eles não estarem procurando em todos os processos suspensos, pedir aqueles que estão na tarefa de processo suspenso ou processos suspensos, que é dos juizados, do fluxo dos juizados, aqueles que têm os movimentos tais, e aí a gente vê o que faz, entendeu? Para eles não precisarem estar elencando um por um. Ver se a gente consegue fazer. Fica, Clarinha, Alisson consegue. E enfatizar aquela questão que você falou, para se beneficiar daquela movimentação, ou seja, da tramitação automática, melhor dizendo, isso. E esses processos pretéritos sejam movimentados para essa tarefinha de processo. Aguarda julgamento de tema. Do contrário, ele não será impulsionado para a tarefa seguinte, porque ele não está na tarefa que é controlada pelo PJE. Mas aí a gente vê, doutora Tereza, não se preocupe não, a gente analisa o seu pedido. Então, ficamos assim. Então, pode sim, doutora Tereza, e desde que o processo esteja na tarefa de suspensão e ainda esteja com um lançamento devido do movimento, que é os movimentos ou 265, né? 265,
ou 12098, tá? IRDR. Então, são esses dois requisitos. Está na tarefa de suspensão e está com o movimento devido, para que a gente faça a gente carimbe com um ícone e mude a tarefa desses processos. Certo? Então, da tarefa de processo com tema julgado, quais são as saídas que a gente vai ter? Posso devolver para aguardar julgamento de tema, posso fazer uma conclusão ao magistrado, que, como eu vinha falando, ele vai chegar no gabinete numa tarefa separada, que eu vou mostrar a vocês, cumprir dessobrestamento e sair, ele vai simplesmente sair dessa tarefa, lançar o movimento de levantamento do sobrestamento, tá? Que vai ser automático, basta o cartório clicar aqui, ele vai lançar esse movimento, ou não cumprir e sair. Aqui vão ter todas as possibilidades para o magistrado e o cartório da forma que eles trabalham. O magistrado que quer, não, esse aqui eu ainda vou aguardar mais alguma coisa, então volta para aguardando o julgamento. Se for para fazer, não, eu tenho que encaminhar para o juiz levantar o sobrestamento, então eu faço a conclusão para o magistrado. Ou então o cartório mesmo pode cumprir esse dessobrestamento, depende da situação que cada um, da forma que vocês vão trabalhar. Ou não cumprir e sair, ele vai devolver o nosso processo para análise de conhecimento, tá? Então, como roteiro novo, eu vou fazer o conclusos ao magistrado para mostrar a vocês que ele vai chegar nessa tarefa no gabinete separada para vocês. Na hora que eu clicar em conclusos ao magistrado, eu vou entrar no perfil de gabinete e vejam que ele vai trazer, não misturado, tá? Em minutato judicial ou minutar urgentes. Ele vai trazer, ó, no fluxo de suspensão, minutar ato, tema julgado, tá? E aqui eu vou abrir e, normalmente, da forma que a gente visualiza, ó, vou visualizar e vou inserir a minha decisão, se for de levantamento e sobrestamento, levantamento e sobrestamento. Hoje de manhã, testando, o que foi que a gente lembrou? Eu posso ter um processo que tem mais de um tema para ser julgado, tá? E esse foi julgado e o outro ainda não, tá? O que é que a gente vai pedir a vocês? Se essa for a situação, não insiram uma decisão de levantamento de sobrestamento, e sim um despacho com mero expediente. Por quê? Uma vez que eu inserir essa decisão e colocar o movimento de levantamento e sobrestamento, ele vai tirar os ícones e vai tirar ele da suspensão, do fluxo de suspensão. Então, o ideal é, só se de fato a gente for levantar esse processo, levantar o sobrestamento, é que eu vou colocar essa decisão. Se tem mais algum para ser julgado, a gente pede que vocês não insiram esse movimento de sobrestamento, de levantamento e sobrestamento, certo? Mas, de qualquer forma, aqui, ó, só para vocês verificarem, eu vou colocar uma decisão, tá? Vou salvar e vou colocar aqui um movimento de levantamento. E aqui eu tenho, ó, decisão, levantamento da suspensão ou sobrestamento. Na hora que a gente selecionar, tá? Ó, vejam que ele já está vizinho, aqui não há necessidade de complemento. Eu vou poder encaminhar para assinatura. Vou assinar e vou mostrar o que esse movimento vai gerar no nosso processo quando ele retornar ao cartório, tá? Clara, então, na hora que eu... Pois não? Desculpe estar interrompendo, mas é para... À vontade. Vê só, esse movimento 12067 é o que vai servir para identificar que o processo saiu do sobrestamento, certo? É de suma relevância que seja utilizado. E aí, eu tenho até um questionamento a fazer. Se o processo, por exemplo, estiver em fase de sentença, o magistrado ele vai movimentar com os dois? Vai sentenciar e vai colocar o 12067 mais um movimento de sentença? Acredito Não. que é assim. Pode falar, David. Desculpa. Eu acredito que aqui mesmo na jurídica a gente utiliza dois movimentos, entendeu? Tem, você pode incluir mais de um movimento, Tiago. Você pode incluir o de levantamento e depois o de julgamento. Não pode, Alisson? Pode, a gente testou isso. Pode. Mas suponhamos, Tiago, que já está lá para assinatura do magistrado
ele acabou, ou a assessoria, ele acabou não colocando de levantamento. Se o movimento for de julgamento, for um De julgamento. Ah, tá. aí automaticamente ele tira, ele retira, não é que ele retira, ele faz ele desvincula essa afetação. Exatamente. Para questões históricas, estatísticas, essa relação continua no banco, só que inativa. É porque, na verdade, isso é uma preocupação nossa do NUGEP, porque o CNJ nos cobra essa informação do tempo médio entre Isso. a fixação da tese pelo Tribunal Superior e a aplicação da tese aqui pelos órgãos, pelas unidades judiciárias, entendeu? Então, como é feito esse cálculo? É feito esse cálculo justamente com base nesse movimento. Ou, nesse caso que você falou, Com julgamento. Colocar um julgamento. Isso. Ou o julgamento ou o levantamento vai fazer isso, Tiago, na realidade. É. Mas também não se impede, não é, Alisson, de você incluir um de levantamento e o de julgamento ao mesmo tempo, não, viu? Você consegue inserir 2 julgamentos. Sim. Não impede, não impede. Não impede. O importante é não colocar despacho de mero expediente, porque aí realmente aí vai continuar como sobrestado. Exatamente. Isso. O despacho de mero expediente, no caso, seria para as exceções. Quando você tiver mais de um tema para ser julgado e um foi julgado e o outro você ainda vai aguardar, aí sim você não pode utilizar o levantamento de sobrestamento. Não foi isso? Sim. Isso, certo? Então, sim, será claro, exceção, viu? Então, vejam. Um lembrete, que na consulta processual, se a gente falar em processo, pesquisar processo, esse mesmo ícone também aparece, caso esteja afetado. Tá, vou mostrar, viu, Alisson, no final. Perfeito, Fábio. Tá, ó. Então, vejam ó, o que modificou no perfil de cartório, quando o gabinete lançou o movimento de levantamento de sobrestamento, ou no caso, se ele tivesse lançado algum movimento de julgamento, ele volta para o cartório para a tarefa avaliar determinações de magistrados, mas vejam, automaticamente, ao lançar daqueles movimentos, o processo retirou, o ícone foi retirado do processo. Certo? Então, a partir daqui, ó, abriu o processo e você vai seguir, ó, devolver para aguardar julgamento de tema, naquele caso que eu informei. Se você tiver mais de um tema para julgar, você devolve para aguardando julgamento, que aqui não é o caso, ou se eu quero, de fato, cumprir dessobrestamento e sair. Não cumprir e sair, volta para análise de conhecimento. Mas o interessante é, se eu vou continuar com o processo, eu vou clicar onde cumprir dessobrestamento e sair. Para quê? Para que o próprio sistema gere o movimento de cartórios, tá? Vou clicar aqui só para vocês visualizarem ó, os autos. Os autos voltou para análise de conhecimento, mas o que aquele clique levou, ó, automaticamente, o movimento de quê? Cumprimento de levantamento da suspensão ou do dessobrestamento. Então, esse processo que eu trabalhei com ele, ele fez, ó, todo o passo a passo, inclusive nos movimentos. O gabinete inseriu o movimento de suspensão com uma decisão, voltou para o cartório com o processo em avaliar as determinações do magistrado, o cartório, na hora que encaminhou para a tarefa, processo suspenso por demanda repetitiva, ele lança automaticamente o movimento de cumprimento de suspensão ou sobrestamento, e uma vez que ele permaneceu em aguardando o julgamento, e o job à noite, quando foi rodado, viu que foi transitado e julgado, foi publicado acordo, alguma das situações que levem ele para a próxima tarefa, vai levá-lo automaticamente para a tarefa de tema julgado, certo? Processo com tema julgado. E de processo com tema julgado, nós vamos ter algumas saídas. A que eu optei aqui foi fazer uma conclusão para o gabinete, que eu lembro a vocês que vai chegar numa tarefinha separada das minutas, minuta judicial ou minuta urgentes, para que o gabinete visualize que aquele processo eu preciso inserir ou um movimento de levantamento e suspensão ou um julgamento, tá? E uma vez que a gente inserir um levantamento de suspensão de sobrestamento ou um julgamento, o processo vai voltar para o cartório, certo?
na tarefa de avaliar determinações do magistrado, sem o ícone de precedentes, e uma vez que o cartório levante essa suspensão, o próprio sistema vai lançar o movimento de cumprimento de levantamento da suspensão ou sobrestamento. Tá? Então, é o passo a passo que, como todos falaram, a gente precisa o quê? Do usuário para que o sistema trabalhe da forma correta. O sistema vai estar disponível para vocês. A GPJE vai definir o dia, tá? Nós vamos fazer os manuais do passo a passo, desde o gabinete até o cartório. E no dia que a gente disponibilizar, esses manuais também vão estar disponíveis para vocês. Vou fazer uma consulta pública, só uma consulta de um processo, só para vocês verificarem o detalhe que a Alisson falou. Tá? Eu vou pegar um processo que eu tenho aqui em... Só um minutinho, deixa eu pegar um processo. Se tu puderes, Clarinha, repete aquela transição de não cumprir e sair, para ver o que é que acontece. É uma dúvida que ocorreu aqui no chat. De não cumprir e sair, Alisson? Isso, Clarinha. Pode ser depois, após você fazer essa pesquisa aí. Tá, só um minutinho. Deixa eu fazer a pesquisa. E a gente pode até, inclusive, fazer outras... Tá, ó, vejam, em um processo que foi afetado por precedente, ó, ele vai trazer o íconezinho a mais, ó. Então, esses ícones aqui significam que são os processos prioritários, os sigilosos, os segredos de justiça, os sigilosos, ou aqueles que têm pedido de liminar ou antecipação de tutela, e para aqueles que foram afetados com precedentes, vai aparecer o íconezinho, ó. Já de cara, vocês vão visualizar que é processo afetado por sistemática de precedentes. Certo? Aqui na parte de pesquisa. Então, só nas características vocês também já vão poder visualizar na parte de pesquisa também, certo? Ao passo que for retirado o ícone, ele deixa de aparecer aqui, certo? Alisson, você quer que eu faça Vamos fazer outro caminho, né? Isso. Na verdade, é para aquela transição que você fez, Clarinha, de não cumprir e sair. Para onde é que o processo é encaminhado, entendeu? Com tema julgado? Foi daqui? Porque há uma transição que tem essa daí. Não cumprir isso aí. Tá, na hora que eu clicar aqui, ó, processo com tema julgado, a gente vai poder devolver para guardando julgamento, conclusão magistrado, cumprir de sobrestamento e sair, o que foi que eu disse? Clicando aqui, lança o movimento do levantamento e sobrestamento. Não cumprir e sair, ele vai trazer o processo para análise de conhecimento. Sempre a gente vai colocar uma saída dessa para quê? Se porventura eu coloquei errado, volta para análise de conhecimento. Certo? É um escape, na verdade. Isso. Na realidade, a intenção da gente é sempre essa, porque todo usuário pode errar, pode ter pensado em uma coisa, ter feito outra, um clique está errado. Então, sempre dessas tarefas, a gente tenta colocar uma saída sempre para voltar para geral. Nesse caso, do fluxo geral para análise de conhecimento. Se fosse do juizado, sempre para ato de cartório. Se fosse o criminal, sempre para adotar providências. Certo? Claro, Então, perdão, desculpa. Não, só uma pode parte. falar, Rafael. Essa última transição, não cumprir isso aí, naquelas situações em que é necessário fazer uma intimação, ou fazer alguma coisa com o processo, o processo precisa tramitar, né? E aí não se quer cumprir o levantamento da suspensão. Mas é importante dizer que a gente fica com a pendência ali de lançar esse movimento. Então, é preciso lembrar de voltar lá para o fluxo para fazer esse cumprimento do levantamento. Mas na necessidade de sair do fluxo sem que se levante, sem se cumpra o levantamento, né, que existe essa saída. Isso. Para alguma coisa que você precisa fazer, tá? Volta lá para análise de conhecimento. Aqui, ó, eu tenho o movimento de cumprimento e suspensão porque foi aquela que eu fiz. Mas vejam que ele não gerou outro movimento. Ó. Ele simplesmente saiu para análise de conhecimento. Você pode realizar suas intimações e depois devolver lá para aguardando julgamento, tá? É só para você voltar. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que o processo esteja suspenso e houve habilitação de novos advogados, o juiz despachou
mas a suspensão se mantém. Eu acredito que é justamente esse é um exemplo. E aí ele não vai, não é isso que... Não, nesse caso, ó, Tiago, o processo com tema julgado, né? Deixa eu pegar aqui um processo. Nesse caso aqui, ó, as saídas são essas. Para incluir um advogado ou excluir, a gente pode simplesmente visualizar os autos sem mexer em nada e vir aqui outras ações, ó, retificar a autuação. Aí eu consigo incluir parte, incluir advogado, alterar o advogado, fazer o que for necessário, entendeu? Só se de fato eu precisar realizar outra tarefa que não seja essa. Aí eu preciso sair para análise por de exemplo. conhecimento. Isso, uma intimação, no caso. O juiz certo? apreciou uma medida liminar, porque mesmo suspenso é possível apreciar a medida liminar e precisa intimar. Aí seria mais ou menos Isso, perfeito. Aí seria o quê? Ó, não cumprir isso aí, ele não vai gerar movimento de nada, só vai me levar para análise de conhecimento. E eu vou o quê? Ó, citar e intimar. Importante é manter a identidade visual do ícone, que ele esteja suspenso, não é verdade? Isso. Certo? Clarinha, tu chegasses a abordar que um processo ele pode ser afetado por mais de um precedente, uma repercussão geral, por exemplo, em um recurso repetitivo, um IRDR aqui do TJPB. Sim, vamos botar agora. Porque essa pode ser também uma dúvida, né, que Isso. nossos usuários, né? Então, vou de gabinete, certo? Vamos fazer um com mais de um movimento. É isso que você quer, não é, Alisson? Isso, Clarinha. Por exemplo, um com repercussão geral. Eu não sei, doutor Leonardo, Tiago, Marconi, qual a incidência disso, né? Ou pelo menos qual... Alisson, veja só, repercussão geral mais IRDR é praticamente impossível de ocorrer, porque se for instaurado um IRDR aqui e o tema for afetado no Tribunal Superior, o IRDR fica prejudicado, certo? Pronto. Mas é possível repercussão geral com recurso repetitivo do STJ. Me diga os códigos, Tiago, por favor, de 2. Só para testar, no caso, né? Só para testar, no caso. O 265. E o 11975, Clarinha. E o 11975. Só para vocês verificarem, ó, que a gente consegue inserir mais de um movimento. Então, aqui eu vou botar o tema 1. Ok. E vou inserir também o 12. 11975. Tá, ó. Suspensão, sobreachamento, recurso especial repetitivo. Da mesma forma, vou colocar o tema. Tá? Vou colocar ok. E ele vai trazer os dois. Vou aproveitar e vou fazer a sequência, certo? Só para a gente reprisar. Vejam que nós colocamos os dois, para a gente chegar naquela última situação, Tiago, que a gente combinou de manhã. Então, os dois estão aqui, ó, e eu vou encaminhar para a assinatura, certo? Assinar documentos. Eu vou voltar para cartório. E o processo vai chegar em avaliar as determinações do magistrado. Só um minuto, deixa eu pegar o processo. Cartório. Aí vamos ver em que tarefa ele chegou. Avaliar as determinações. Vejam que ele chegou com ícone, tá? Ó. Vou abrir os autos e vocês vão verificar que em precedentes ele vai trazer os dois, ó, porque ele está afetado, certo? Com todas as informações. Lembrando, ó, que você vai poder acessar sempre aqui, é só clicar e ele leva você para o STJ ou STF, certo? Para qual for. Então, aqui, ó, ele traz os dois.
E a saída de avaliar as determinações do magistrado vai ser qual? Análise de conhecimento. E de análise de conhecimento, eu vou processo suspenso por demanda repetitiva. Tá? Confirmar a suspensão. E ele vai ficar em aguardando julgamento, tá? Rafael, tu pode rodar o job, por gentileza? Esse job que Clarinha tanto fala, ele é executado periodicamente, Só no mesmo horário. Agora aqui, como é para fins de apresentação, é executado posso clicar em manualmente, prosseguir? Não, né, Alisson? assim, para que os usuários vejam que não houve nenhuma interação nossa, Deixa. o job, Isso. né? Fica... Isso. Mas nada impediria do usuário tirar por aquela opção, Clarinha. Só um minutinho. Tá. Pronto, Clara. Verifica se já. Pronto. Então, ele vai vir para cá, ó, processo com tema julgado, certo? Em processo com tema julgado, vejam que ele vai estar aqui, ó. As saídas que a gente vai ter, quais são? Aguardar julgamento de tema, tá? O cartório pode retornar, pode fazer conclusão para o magistrado, pode levantar o sobrestamento e sair, que vai gerar o movimento, ou não cumprir, sair e volta para análise de conhecimento, tá? Veja que quando a gente já faz pela segunda, terceira vez, já fica mais fácil da gente visualizar o andamento do fluxo. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer um conclusos ao magistrado, tá? E vou entrar no gabinete só para ele chegar em minutar ato, certo? Eu vou abrir, vejo que nós inserimos 2 movimentos lá, certo? Eu vou colocar aqui um despacho para não fazer o levantamento. Não vou colocar o levantamento aqui, certo? Só para vocês verem, porque um foi julgado e o outro não. É isso que a gente quer mostrar a vocês. E aí eu vou inserir um movimento de mero expediente, vou encaminhar para assinatura. Vou assinar. E vou para o cartório, certo? Só que eu quero mostrar, só para mostrar um detalhe que ficou bacana aqui para vocês. Na hora que ele voltar para avaliar as determinações do magistrado, ó, o que foi que os meninos colocaram aqui, ó? Vejam, ó, que eu não retirei o ícone, porque eu não coloquei o movimento de levantamento, e aqui embaixo, ó, ele vai trazer por quem foi afetado. Então, aqui eu posso visualizar a decisão ou despacho do magistrado, verificar que tem algum pendente de julgamento e simplesmente, ó, devolver para aguardar julgamento de tema, ou, se não fosse esse o caso, cumprir de sobrestamento e sair, ou não cumprir e sair. Se a gente clicar aqui, ele vai voltar para que tarefa? Aguardando julgamento. Era isso que eu queria finalizar para vocês. Certo? Então, eu acho que, basicamente, a gente mostrou o fluxo, como foi montado, tá? E as funcionalidades e o passo a passo, tanto de gabinete como de cartório. E, mais uma vez, como bem mencionou o doutor Leonardo, Tiago, Washington, a gente precisa que o usuário lance os movimentos corretos e o passo a passo dentro do cartório para que, de fato, essa ferramenta ajude a vocês. Certo? Ana Clara, Oi. Alisson, Tiago e pessoal, eu queria que vocês passassem para os participantes, porque essa intervenção inicial que nós estamos fazendo no PJE, o foco é mais no PJE primeiro grau. Isso. E eu gostaria que vocês fizessem uma explanação agora de como está o controle e o monitoramento para o segundo grau, tá certo? Para os usuários. Por quê? Porque uma vez a gente lançando isso no primeiro grau, certamente daqui a um curto espaço de tempo, a gente vai também lançar algo em relação ao segundo grau. Então,
desse momento em que a gente está apresentando as inovações, o que, digamos, dessas inovações que vão ser lançadas no primeiro grau, o que é que vai ser aproveitado para o segundo grau. Então, A única coisa, Marconi, a única Tá, coisa que não haverá no segundo grau é essa tramitação, por enquanto, pelo menos, essa tramitação automática de uma tarefa para outra. Mas todo o restante, que, claro, apresentou, ocorrerá lá, também no segundo. Certo. No Visual, caso, né, aquela parte de Só para ícones. explicar ao pessoal do segundo grau que esteja nos assistindo, no segundo grau, nós temos fluxos já implementados para esses processos de suspenso por demandas repetitivas. E esses processos são encaminhados para o NUGEP. Então, todos os processos sobrestados pelos gabinetes e pela presidência na análise de admissibilidade recursal, eles são encaminhados para o NUGEP. E no NUGEP a gente já tem um fluxo que precisa ser ajustado para que receba essa nova ferramenta. Isso. Nesse pacote de inovações, Alisson, Ana Clara e Rafael, o que é que o ícone vai ser lançado no segundo grau, né? Sim. Tá certo? Toda a parte visual, Marconi, do ícone, seja na consulta processual, seja na tarefa, sejam lá nos autos, eles aparecerão da mesma forma que aparecerão no primeiro. No segundo grau, o pessoal ele vai continuar trabalhando da mesma forma, com aquelas tarefas que eles têm hoje, etiquetando da mesma forma que eles etiquetam hoje, e o plus que vai chegar no segundo grau é o quê? Na hora que tiver um movimento com aquele complemento, ele vai lançar o ícone. Não é isso, Alisson? Sim, exatamente. E na consulta processual da mesma forma. Agora, o fluxo, a gente, no segundo grau, ele nada alterou, ele vai permanecer, por enquanto, da mesma forma. Certo. Mas certo? com essa automação de que, ao ele sair do NUGEP, digamos, naquela tarefa própria, ele já vai dessobrestar, né? Isso, se for lançado, por exemplo, foi para o gabinete, ele lançou lá o movimento 2065. Assim que ele assinar esse ato lá, né, essa decisão, ele automaticamente já recebe a identidade visual do sobrestamento. Certo, tranquilo. Pessoal, a gente já está quase chegando ao fim. Eu acho que os questionamentos já foram, digamos, respondidos ao longo do webinar. Se os usuários tiverem algo a perguntar, fiquem à vontade, tá certo? Tanto a equipe da gerência do PJE, quanto também a doutor Tiago, doutor Leonardo, doutor Walsh, fiquem à vontade. Caso não tenham questionamento, eu já vou passar a palavra, digamos, para fazer as considerações finais aqui à mesa virtual. Marconi, talvez só seja uma antecipação, a cereja do bolo, mas acho que não sei se seria para falar agora, porque foi algo citado, né? Doutor Leonardo e doutor Gutenberg, à época, né? Que era aquela questão, tudo bem, esses que eu conheço, tá ótimo, mas e aqueles que... Será que tem como inferir, de alguma forma, que um processo pode estar afetado por exemplo, um processo foi recém-distribuído. Será que há possibilidade de ele já fazer essa indicação? Era sobre esse ponto que gostaria que você... Isso que você está falando... É um projeto, né? É uma demanda que já foi, digamos, foi nos trazida até por o doutor Leonardo, eu acho que o doutor Gutenberg, qual seria? É o sistema alertar da possibilidade de uma possível suspensão em função de uma afetação já ocorrida no STF. Então, possivelmente, a gente já vai, digamos, pensar nessa automação nos mesmos termos que ocorre com a prevenção. Digamos, na hora que a pessoa distribuísse o processo, o sistema já, é processo passível de suspensão em virtude da afetação pelo tema tal. Então, isso a gente está buscando essa automação. Investigamos, até você mesmo, Alisson, fez esse trabalho para investigar como é que quando um tema lá é um recurso lá junto a um extraordinário, um recurso efetivo, quando ele é afetado lá na instância superior, como é que isso é registrado lá no Banco Nacional de Precedentes? A gente verificou, pessoal, e a todos aqui, que em síntese o pessoal faz lá no cadastro, quando afeta o processo a um tema específico. Eles lançam os assuntos tabelados. Então, o que eu quero dizer com isso? Se
imaginemos que nós implementemos essa solução de alerta aqui. Quando aqui foi ajuizado um processo em que o peticionante colocou aqueles assuntos que batem com os assuntos que estão lá no processo afetado, ou seja, no leading case, lá no STF ou no STJ, nosso sistema PJE vai dizer, isso aqui é possível, estou te alertando ao cartório, ao juiz, processo passível de suspensão em virtude de afetação no tribunal, no Superior Tribunal, no STF ou no STJ. Então, isso é uma inovação que a gente pretende, de fato, numa segunda fase, doutor Leonardo e doutor Tiago Bruno, certamente a gente vai chegar, tá certo? Se não nessa versão atual do PJE, mas com a nova versão que a gente está tentando, vamos migrar, tá certo? Nossa previsão, essa vai ser uma demanda, assim, eu acho que é um desdobramento dessa iniciativa estratégica aqui. São eu tenho duas... também aqui... Pois não, doutor Leonardo. Não, só para complementar, Marconi, e que Alisson antecipou, que realmente é uma cereja, né? Mas eu acho que até mais que uma cereja, viu, Alisson? Parte exatamente de duas soluções que são fundamentais. Primeiro, uma melhor depuração de classe e assunto, né? Porque a gente sabe no dia a dia que há um nível de erro acentuado dos advogados quando distribuem as ações ao classificar isso, né? Isso gera um dado que vai ser lido errado, né, pelo sistema, né? Isso tem várias implicações, inclusive para efeito de estatística junto ao CNJ. Então, quanto melhor a gente depurar esse dado, né, é uma situação ideal. E, numa etapa seguinte, com a depuração desse dado, ou seja, com a correta classificação da ação, né, a gente passa para esse alerta, né, de que aquela ação distribuída potencialmente, e aí você vai colocar o juízo de valor do juiz, né, está afetada a julgamento em algum tribunal superior ou no próprio Tribunal de Justiça. Então, com isso, a gente conseguiria, digamos assim, circundar a questão, né, dotando o usuário interno, né, de todas as ferramentas para que ele pudesse diminuir sempre esse delay entre o julgamento da questão e a aplicação do tema no primeiro grau, que eu acho que é o objetivo central desse macro desafio. Bem, participantes, creio que tinham dois últimos questionamentos, mas Alisson já respondeu. Acho que quero agradecer. Vou facultar agora a palavra, as considerações finais. Opa, tem um outro questionamento aqui. Obrigado pelas respostas. Doutor Leonardo e doutor Tiago, fiquem à vontade para as suas considerações. Bem, pessoal, basicamente é isso, né? Como eu falei inicialmente, nossa ideia é sempre pensar em inovações que facilitem a vida do usuário e tentar ver, junto à DITEC, a viabilidade técnica de implementação dessas ideias, né? Nós estamos abertos aqui na diretoria jurídica, no macro desafio de precedentes, sob a coordenação do Dr. Leonardo. Nós estamos abertos ao recebimento de ideias, são sempre bem-vindas. Vocês são usuários do sistema, vocês lidam com isso no dia a dia. A gente também aqui lida com PJE na jurídica. É um pouco diferente o PJE de segundo grau e nossa atividade aqui, enquanto diretoria jurídica, é um pouco diferente, porque aqui, enquanto vocês estão na porta de entrada do processo no Poder Judiciário, a gente está na porta de saída do processo para fins de remetê-lo aos tribunais superiores. A gente só faz juízo de admissibilidade aqui. Então, é importante que, havendo novas ideias inovadoras, que traga para a gente verifica a viabilidade, nós estamos abertos ao diálogo, a gestão do desembargador Saulo caminha no mesmo sentido da gestão do desembargador Márcio, buscando sempre a inovação para fins de facilitação e, sobretudo, para fins de uma melhor prestação jurisdicional. Esse é nosso intento, esse é nosso objetivo. Nosso objetivo é prestar um bom serviço público. Nós estamos aqui para isso, nós somos servidores públicos. Então, nosso objetivo é esse, é sempre atender o usuário final da maneira mais eficiente possível. Então, eu agradeço ao doutor Leonardo pela confiança depositada, por me dar a oportunidade de compor esse grupo de macro desafio. Agradeço a DITEC, na pessoa de Marconi,
na pessoa de Ney. Agradeço a todos os presentes e estamos à disposição e abertos ao diálogo. Só, Marconi, para não soar repetitivo, né? Afiançar, digamos, as palavras de Tiago, né, no sentido do agradecimento geral à parte técnica que foi desenvolvida, né? Agradecer a Ana Clara pela explanação, sempre muito objetiva, sempre muito didática, né? A Alisson pelas intervenções, a Rafael aí pela assessoria, né? Dizer que, de fato, o sentido é esse, ou seja, de contribuição, a contribuição que pode ser dada por qualquer usuário, servidor, juiz, né, advogado, né, somos todos nós participantes de um mesmo meio, né, de um mesmo ciclo, né, é necessária essa horizontalidade, ou seja, tratar cada um no mesmo plano, né, para que a gente possa construir soluções que sejam úteis, né, a todos, né. Dizer que eu também ouvi aqui uma mensagem de Jonatas, né, que eu também sou entusiasta do processo eletrônico desde o início, né, e Campina foi, digamos que a porta de entrada, Ana Clara. Eu me lembro que ela veio aqui na primeira vez, não foi, Ana Clara? Havia uma resistência muito grande dos colegas e dos servidores, mas isso foi vencido ao longo do tempo, né, e eu sabia e tinha essa visão de que o processo ele vinha para facilitar, para ficar e para facilitar o nosso e serviço. para facilitar muito. Perfeito. E essa é a tendência, ou seja, cada vez mais com as novas plataformas, com a possibilidade de integração com outras soluções de outros tribunais, ou seja, para que não haja retrabalho, ou seja, você já tem uma solução que foi pensada, por exemplo, por um tribunal de outro estado, como o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, eu posso importar isso sem um custo ao tribunal, né? Porque eles já passaram por todo esse processo de maturação daquela solução, né? Então, isso a gente vai cada vez mais acentuar isso no próximo ano. E eu tenho certeza que a gente vai ter sempre esse ambiente colaborativo, né? E, acima de tudo, resolutivo, né? Então, a proposta é essa. Eu acho que a gente conseguiu, Tiago, se desincumbir disso neste ano de 2021, né? 2022 se apresenta com outros desafios, né? E a gente vai contar também com a colaboração da DITEC, né? Com, digamos, a competência e a inteligência de Washington junto à NUGEP, né? E também com a colaboração de todos, né? Para que a gente possa construir soluções cada vez mais inovadoras. Seriam essas palavras. E agradeço as também. Palavras, doutor Leonardo. Doutor Washington, fique à vontade para suas considerações. Bom, depois das palavras de doutor Tiago e doutor Leonardo, não resta nenhum detalhe, né? Só chamar a atenção para esse trabalho permanente, né? Essas soluções permanentes que a DITEC vem de forma colaborativa, como o doutor Leonardo coloca, inclusive resolutiva, né? Para resolver esses problemas que vão aparecendo. Então, a DITEC, com essa cereja do bolo, para a gente ver, por exemplo, na porta de entrada, já poder analisar que aquela ação teria um destino, né? Então, já se vai se pensar nisso. Então, como ferramenta colaborativa, nós necessitamos, né, de que todos possam dar ideias para a gente construir e aperfeiçoar, né, essas soluções que só facilitam o nosso dia a dia, né? Obrigado a todos. Ana Clara, Alisson, Rafael, Samuel, em nome da equipe, alguém pode falar? Alisson, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Agradecer a confiança da nossa diretoria, a confiança do nosso gerente, né? Assim, a DITEC, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu destaco isso, ela trabalha de maneira muito colaborativa, né? Então, isso é imprescindível para que a gente consiga atingir os objetivos que nos são colocados, né? Então, agradecer a Samuel, que sempre colabora assim, bastante ativamente, inclusive é ele que vai ter todo o trabalho de revisar esses projetos, né? Um trabalho assim monumental de revisão, porque imagina, se pegar um monte de coisa que uma outra pessoa produziu, que você participou pouco, e revisar tudo isso. Então, assim, é um desafio. Agradecer aos meninos também, João, Isaac, enfim, a Rafael, todas as equipes que trabalham uníssonas na diretoria de tecnologia. Eu só tenho a agradecer, espero ter contribuído com vocês, e qualquer coisa estamos à disposição, certo? Rafael? Bom, só agradecer também, né? Eu acho que Alisson falou tudo, é exatamente assim que a DITEC funciona. A gente trabalha em parceria um com o outro ali, a equipe é muito coesa e as coisas funcionam muito bem. Agradecer a todo mundo que assistiu, e é isso.
Eu ainda queria pedir uma coisa, que eu estou pedindo em Pois todos não. os webinars. Quem assistiu, por favor, divulgue, repasse nos seus grupos o link quando estiver disponível, porque eu sempre digo assim, ó, hoje, eu acho que dessa equipe aqui, temos eu e Alisson, desde o primeiro nomezinho que surgiu no tribunal há 10 anos atrás, o que era, o que vinha a ser PJE, que a gente não sabia nem o que era. E eu fico assim muito feliz em ver os usuários, os servidores, os magistrados trabalhando da forma correta. Não adianta a gente implementar funcionalidades e eles não terem o conhecimento. O conhecimento são coisas, às vezes, é um cliquezinho, uma coisa besta que vai mudar a rotina do processo. Então, a gente precisa, apesar da gente estar lutando com novas funcionalidades, a gente precisa do usuário cada vez mais sabendo dessas funcionalidades. E a gente sempre vai estar aqui disponíveis para vocês, os usuários, o final, tá? Para a gente poder chegar com a melhor forma de trabalho possível. Ok. Pessoal, em nome da DITEC, primeiro até informar vocês, que no início eu não informei, porque Ney Robson, nosso diretor de tecnologia, não pôde participar, porque numa agenda pessoal, tá certo? Mas em nome da DITEC, agradeço demais a todos que participaram, a mesa aqui virtual, doutor Leonardo, doutor Tiago, o Washington, a nossa equipe técnica, aos magistrados e os servidores que ficaram até com a gente nesse webinar, tá certo? Alguns avisos finais. Essas melhorias, pessoal, nós vamos planejar de colocá-las em produção, ou seja, já para em uso na próxima semana, tá certo? Nós vamos também disponibilizar um manual, tá certo? Um tutorial pequeno, com um resumo desse webinar, tá certo? E também vamos publicar também a informação, um link com a gravação desse webinar. Então, é como a Ana Clara disse, repliquem essa informação, tá certo? Desde que nós assumimos a diretoria e as gerências, que uma das coisas que sempre colocamos sempre que formos intervir no PJE, vocês serão previamente informados, ou por webinar, ou por vídeos, ou por tutorial, alguma coisa. Vocês não vão ser pegos de surpresa, tá certo? Esse é nosso lema, na verdade. Por isso que criamos esse Em Dia com a DITEC. É para quê? Para que a DITEC chegue junto a vocês, escutem vocês, usuários, tá certo? As nossas soluções, elas são direcionadas para o nosso usuário, quer seja interno ou externo. Por isso que, ao longo desse ano, já colocamos o balcão virtual, já colocamos audiência, custódia por videoconferência, juízo 100% digital. Recentemente, colocamos um novo serviço ao cidadão, a jurisdicionado, que são custos que a pessoa pode agora pagar não só pelo código de barra, mas através do QR Code Pix, já é uma inovação. Então, a DITEC, a gestão em si, tá certo? Aí ela está focada nisso, em oferecer, melhorar os serviços, tanto aos usuários internos, a magistrados e servidores, como aos usuários externos. E é nosso lema, melhorar ainda mais o nosso PJE. Por isso que, como informei no início, nós vamos sobrestar, tá certo? Até alguns pedidos de vocês em relação ao sistema da versão atual, para que essa equipe que está aqui possa, junto com outros que estão da gerência e de outras gerências da DITEC, possam focar na migração da versão do PJE para uma versão mais atualizada, que venha trazer melhorias em funcionalidades, principalmente numa palavra que é chave para nós, que é automação, tá certo? Uma automação que pode induzir uma robotização, e a gente vai chegar lá. Esse é o nosso foco. Então, robotizar, automatizar, integrar, interoperar o PJE nosso com os serviços que são disponibilizados na nuvem. Esse é o nosso foco. Essa é a nova DITEC. Então, agradeço a todos, obrigado, tá certo? E tenham um bom final de tarde. Abraços. Vai, pessoal. Tudo bom. Abraço, tudo de bom a Até todos. Pessoal, logo. até mais. Tchau, tchau.